Amados irmãos, queridos amigos, você que está conosco nesta noite fria de Foz do Iguaçu, seja muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra dessa noite fala sobre a evangelização da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 40. Nós vamos ler até o verso 47 na tradução da Bíblia Viva. Esta é a segunda mensagem nessa série de 4 mensagens a respeito da igreja. Estamos olhando para nós, estamos olhando para dentro de nós. Semana passada nós falamos sobre os desafios da sociedade para a igreja. Como a sociedade, o mundo, as pessoas sem Cristo, as pessoas não salvas, ao olhar para a igreja, o que elas esperam da igreja? Usando o texto da mulher samaritana, João capítulo 4, nós falamos que basicamente a sociedade, o mundo, as pessoas perdidas esperam da igreja alguém que lhes ofereça comunhão, alguém que lhes ofereça atenção, alguém que se importe com as pessoas, do jeito que elas são, como elas são e da situação de vida que elas estão vivendo. O clamor, meus irmãos, das pessoas perdidas é: por favor, eu preciso de alguém para me amar. Um amor incondicional, um amor real, um amor genuíno, não um amor hipócrita. O segundo clamor da sociedade para a igreja é por significado. As pessoas não sabem o que fazer da vida. Quando as pessoas não encontram Deus, elas buscam preencher a sua vida em outras coisas. As pessoas procuram preencher o vazio dos seus corações nas drogas, na prostituição, na religião, nos cultos, em muitas coisas. Quando Deus falta no coração do homem, o homem coloca nesse coração, com o perdão da palavra, qualquer porcaria. E aí a pessoa busca significado, sentido, em relacionamentos, em vícios, em várias coisas. Mas ela vai continuar sempre vazia dentro do seu coração, porque nada disso dá significado para essas pessoas. E o terceiro olhar da sociedade para a igreja é: eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso me encontrar com algo superior. Eu preciso me encontrar com um Deus que é transcendente. Eu preciso de algo para eu me apegar, para depositar a minha fé. Então, amados, em resumo, quando a sociedade olha para nós cristãos, olha para nós como igreja, ela destila esses 3 desejos. Eu preciso ser amado. Eu preciso de um significado para eu continuar vivendo. Porque muita gente tira a vida porque não tem um sentido para a sua vida. E aí eles olham para a igreja e dizem assim: eu preciso conhecer Deus. Eu estou buscando uma divindade em tudo que é lugar, em todas as religiões, mas eu não encontro Deus. E a igreja oferece, a igreja tem Jesus Cristo que vai preencher o vazio desses corações. E hoje, a palavra dessa noite, ela vai nos ensinar então como atender a esse anseio da comunidade, que entra no processo de evangelização. Se a comunidade, se a sociedade, se o mundo precisa de uma resposta, como nós vamos dar essa resposta? Através da evangelização eficaz e genuína. Capítulo 2 de Atos, verso 40. A Bíblia Viva que eu leio diz assim: então Pedro pregou um longo sermão. Então, meus irmãos, se eu demorar muito, os irmãos não fiquem chateados nem cansados, tá bom? Pedro pregou um longo sermão, diz o texto da palavra de Deus. E qual foi o resultado desse longo sermão de Pedro? Quase 3.000 almas se converteram. Então, se eu estender muito, não fiquem chateados comigo, tá bom, meus irmãos? Falando a respeito de Cristo, Pedro pregava Cristo. Pedro não pregava o judaísmo, Pedro não pregava nada além de Jesus Cristo. Por quê? Porque é Jesus que salva. É Jesus quem transforma, é Jesus quem liberta. E nós precisamos pregar Cristo. Então, meus irmãos, nessa noite nós vamos pregar Cristo. Temos procurado pregar Cristo. Embora que talvez Cristo não atraia muito a freguesia, mas Pedro ministrou uma palavra cristocêntrica a respeito de Jesus Cristo, procurando convencer todos os seus ouvintes de que eles eram pessoas boas? Não. Que eles eram pessoas dignas de respeito? Não. Que eles eram pessoas importantes? Não. Pedro pregou procurando convencê-los para que eles então
se salvassem da maldade daquela nação. Em algumas traduções, pregou o arrependimento. Pedro pregou aquilo que aquelas pessoas precisavam ouvir para a salvação. Muitas vezes, irmãos, nós queremos pregar algo que as pessoas vão gostar. Muitas vezes nós ficamos fazendo alguns rodeios para dizer algumas verdades e as pessoas precisam ouvir a verdade. Então, meus irmãos, se a verdade não choca a pessoa para ela se entregar a Deus, o que é que vai chocar as pessoas no sentido de ela poder se encontrar consigo mesmo e voltar-se para Deus? É a palavra. É o Evangelho, é Jesus Cristo. Verso 41. E aqueles que acreditaram na pregação de Pedro foram batizados, ao todo 3.000 pessoas. Uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões e ensino, ou a reunião de ensino dos apóstolos. Frequência regular de comunhão, nas reuniões de oração. Então aqueles novos convertidos entenderam a necessidade de aprender a palavra. A necessidade de conhecer a palavra de Deus, a necessidade de amadurecer na sua fé, a necessidade de sair de um estágio de criança espiritual para se tornar adulto espiritual. E o crescimento espiritual só vem através de alimento, só vem através da palavra de Deus. O Henrique vai crescer, mas se a Sinara der para ele o bom alimento, se a Sinara der para ele o alimento que supre as suas necessidades. E quando ele está com fome, ele chora, ele grita porque ele está com fome. E o mundo, meus irmãos, as pessoas estão clamando, chorando de fome espiritual. As pessoas dentro da igreja estão com fome espiritual. E nós temos que dar o que a eles? A palavra. Muitas vezes nós ficamos só no leitinho, na água com açúcar, com medo que as pessoas não vão entender ou talvez não vão aceitar. Aquela igreja, aqueles novos convertidos entenderam a necessidade de estudar a palavra de Deus, de mergulhar nos ensinos dos apóstolos que aprenderam de Jesus Cristo, ou seja, o bom e saudável Evangelho. Eles iam à reunião de ensino, eles participavam da comunhão, não estavam sozinhos, isolados. Eles também participavam das reuniões de oração. 43. E em todos eles havia um profundo respeito. E os apóstolos faziam muitos milagres. O poder de Deus estava junto com aquela igreja. 44. Todos os crentes se reuniam constantemente. Repartiam tudo uns com os outros, vendendo as suas propriedades, dividindo com aqueles que tinham necessidade. Não era uma obrigação, não era uma imposição. Todos vocês precisam sacrificar no altar tudo que você tem para você receber mais. Não era isso que eles falavam, não era isso que eles ensinavam. Mas se alguém tinha necessidade e Deus tocava no coração de alguém, esse alguém oferecia, se desfazia do que era seu para suprir aquelas necessidades. Barnabé vendeu um campo, levou os apóstolos para abençoar os irmãos menos favorecidos. Quando Ananias e Safira quiseram fazer o mesmo, separando um pouco para eles, o que aconteceu com aquele casal? Morreu, porque eles estavam fazendo aquilo não de coração, mas de uma forma egoísta. Então, meus irmãos, você não é obrigado a vender tudo e dar para a igreja. Você não é obrigado a se desfazer de tudo e colocar no altar da igreja. Mas se Deus tocar no coração de você retribuir parte daquilo que você tem com quem está passando necessidade, vai e faça, porque isso vem de Deus para nós. Aqueles irmãos entenderam que o mais importante era o comum, era o bem-estar da comunidade, não apenas pensar nas suas próprias necessidades. Em todos eles havia um profundo respeito, os apóstolos faziam sinais, todos os crentes se reuniam constantemente, repartiam tudo uns com os outros, vendiam as suas propriedades, dividiam com quem tinha necessidade, não dividia com aquele que já estava abastado. Não dividia com aquele que já tinha, era com aquele que não tinha. E aí todo mundo ficava tendo pelo menos o mínimo. 46. Regularmente eles adoravam juntos no templo, todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para comunhão, e participavam das suas refeições com alegria e gratidão. Era um povo alegre, era um povo grato. Verso 47. Louvando a Deus, e a cidade inteira tinha simpatia com aqueles irmãos, por eles. E cada dia o próprio Deus acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Amém, queridos? Que se nós chegássemos
próximos dessa igreja de Atos capítulo 2. Que maravilha seria, meus irmãos, se nós como igreja batista local pudéssemos ser essa igreja. Essa igreja onde as pessoas que viessem até nós se sentissem acolhidos, recebidos, amados, alimentados, sustentados, confortados, supridos. Se nós chegássemos próximo a esse ideal, nós estaríamos chegando naquilo que Deus tem para nós como igreja e como discípulos. Esse é o nosso desafio. E isso que nós lemos aqui, de uma certa forma, é a evangelização da igreja. Depois eu vou expor um pouco mais o texto, pontuando algumas necessidades. A igreja precisa dar aquilo que o mundo está pedindo. A igreja precisa oferecer comunhão, significado para a vida e o conhecimento de Deus. Isso nós fazemos através da evangelização ou do nosso jeito de ser igreja. Sair entregar folheto na rua é uma forma de evangelismo. Sair batendo de casa em casa é uma forma de evangelismo. Sair entregando Novo Testamento nos presídios, nos hospitais é uma forma de evangelismo. Mas, irmãos, nós podemos fazer ainda muito mais como igreja. Se nós vivemos o Evangelho, se nós praticamos a palavra, é uma forma de evangelismo. Portanto, meus irmãos, nós precisamos amadurecer o processo evangelístico. Pastor, o que é evangelizar? A definição é a seguinte que eu vou ler para você. Evangelizar é tornar conhecido em palavras e ações. Não adianta só pregar, é preciso viver. O problema da igreja evangélica hoje é que ela fala muito, prega muito, mas vive muito pouco. Muitas vezes o nosso problema como cristãos, nossos problemas como líderes, como pastores, é que talvez a gente fale, pregue muito, mas viva pouco aquilo que nós falamos. Evangelizar é tornar conhecido em palavras e ações o quê? O amor de Cristo crucificado. Meu irmão querido, se você precisa aceitar a Jesus como Salvador, se você precisa de Deus, a mensagem que você tem que ouvir é sobre o amor de Cristo e o Cristo crucificado. Não é uma mensagem que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, que você vai ter carro do ano. Isso faz bem, isso é bom. Mas a mensagem de salvação é sobre o Cristo crucificado, que ressuscitou no poder do Espírito Santo, a fim de que as pessoas se arrependam. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há transformação de vida. Creiam, recebam a Cristo como Senhor e Salvador. Em obediência, sirvam a Ele como seu Senhor na comunhão da igreja. Essa é a definição simples de evangelismo que o John Stott expressa no seu livro. Pastor, como que a gente evangeliza? A gente evangeliza individualmente. Lembra de Jesus e a mulher samaritana sentados na beira daquele poço, próximo da cidade de Samaria? Texto que eu preguei domingo passado. Evangelismo pessoal, Jesus e a mulher, os dois ali conversando, e Jesus ganhou aquela pessoa, aquela mulher para Cristo. Ela voltou para a cidade, chamou muita gente e muitas pessoas creram em Cristo. Aí já é uma outra forma, o evangelismo coletivo, de massa. Se tem alguém aqui que nasceu antes de 74, vai lembrar das grandes cruzadas de Billy Graham. Rio de Janeiro, Maracanã cheio, pessoas, milhões de pessoas indo lá ouvir a mensagem. É um jeito de evangelismo em massa. Mas a forma mais eficaz de evangelismo é através da igreja local. Porque nós aqui no Morumbi conhecemos a nossa comunidade. Podemos pregar o evangelho para essa comunidade que está aqui no Morumbi, que não é a mesma comunidade que está em Santa Terezinha do Itaipu, não é a mesma que está lá na Vila A, ou no Porto Meira, ou na Vila B. São realidades culturais, sociais diferentes. E talvez para cada uma dessas comunidades é preciso uma estratégia de evangelismo. Vamos entregar folheto lá na Vila B de Itaipu? Talvez você nem entre, porque é um condomínio fechado. Você não pode entrar lá para falar de Jesus nas ruas, por exemplo. Então a igreja local, irmãos, é a grande força evangelística. Porque nós podemos oferecer uma resposta mais adequada, mais apropriada com a realidade de cada sociedade. Pastor, mas eu não gosto de evangelizar. Eu não tenho dom de evangelismo. Não ter o dom de evangelismo é uma coisa. Não evangelizar ou não querer é outra, muito diferente. Evangelismo, a Bíblia diz que é um dom, e nem todos têm esse dom. Mas agora todos nós temos o dever de evangelizar, porque o Spurgeon disse algo assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então nós temos que evangelizar. Nós temos que dividir Jesus com as pessoas. Alguém já fez uma outra definição, ou disse algo mais ou menos assim: qualquer homem
que seja um cristão silencioso e que não professe abertamente a sua fé, ocultando-se, disfarçando-se, dará a outros ocasião para duvidar de que aquela pessoa tenha em si a graça do Espírito Santo. Meus irmãos, crente mudo não cola. Cristão de língua presa não é de Deus. Nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar. E alguém disse também que nós devemos evangelizar sempre, falar quando preciso. O que significa isso? Estamos evangelizando com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser. Amém? Você é um cristão ou não? Ih, está fraco. Você é um cristão ou não? Amém. Você é um cristão? Amém. Ou você é um impostor? Porque todo cristão tem que ser um missionário. Se eu não sou um cristão missionário, eu sou um cristão impostor. E aí eu estou ferrado, estou perdido. Desculpa a expressão da palavra ferrado. Mas se nós não somos missionários, nós estamos nos enganando o próprio Deus. Nós precisamos cumprir o papel de evangelização que cabe a nós, irmãos, como igreja. Igreja numa maneira geral. Não, mas vamos deixar evangelismo para o pastor, para os diáconos, para os professores da EBD. Não, meus irmãos, evangelismo cabe a todos nós. Pastor, mas eu não sei a Bíblia para pregar. Não precisa pregar a Bíblia, viva a palavra de Deus. Você vai estar evangelizando. O verso 40 e verso 42, nós vemos aqui a primeira dimensão do evangelismo da igreja, que é a igreja se autocompreender. Como que a igreja vai evangelizar? Ela precisa se autocompreender. A igreja precisa ter bem claro o que ela vai fazer, como ela vai fazer e que forma a igreja vai proceder. Olha o que diz o verso 40, que nós já lemos, mas vamos enfatizá-lo nesse momento. Então Pedro pregou, falando a respeito de Jesus, procurando convencer quem? Os apóstolos? Não, as pessoas do mundo, as pessoas que não conheciam a Jesus. Aqueles que ouviram a mensagem, acreditaram em Pedro, foram batizados e uniram-se à igreja. Então, meus irmãos, quando nós falamos aqui de autocompreensão da igreja, nós temos que entender como nós vamos proceder. Se nós vamos ser uma igreja separada do mundo, alheia do mundo, distante do mundo, não tendo contato, não tendo relacionamento nenhum, ou se nós vamos ser uma igreja ativa, uma igreja que esteja no meio das pessoas perdidas. Quando nós falamos de autocompreensão, nós não podemos cair no erro de nos tornar um clube religioso. Quando a igreja se torna um clube religioso, o que a igreja faz? As pessoas que vivem dentro de um clube religioso se consideram religiosas, fazem coisas juntos, pagam as suas mensalidades, ou seja, dão o dízimo e a oferta, sente-se no direito de gozar privilégios e de reclamar quando não estão sendo bem atendidas. Esquecem que a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe para o benefício dos seus não membros. Meus irmãos, essa frase é muito significativa. A igreja é a única comunidade que pensa, que investe, que faz tudo, deveria fazê-lo, melhor dizendo, pensando no benefício de quem não é membro dessa comunidade. Nós como igreja precisamos pensar nessa perspectiva. Investir aqui é muito bom, investir no nosso conforto, nos nossos privilégios, tudo isso é importante, mas isso não pode se tornar um fim em si mesma. Nós não podemos achar que tudo que a igreja tem para investir é no nosso próprio bem-estar. A igreja precisa investir nas pessoas. Nós também não podemos ter uma atitude onde nós só pensemos nas pessoas, só pensemos no mundo e esquecemos da adoração e do louvor e da comunhão com o nosso Deus. Enfim, para a gente finalizar essa questão, qual que é a autocompreensão da igreja? A igreja tem que ter uma dupla identidade. A igreja não pode se isolar tanto a ponto de se tornar um clube religioso, mas também a igreja não pode se afastar tanto da comunhão a ponto de esquecer até do próprio Deus. É isso que nós chamamos de dupla identidade.
O que é isso? É um povo chamado para sair do mundo e vir adorar a Deus. Por isso a igreja é santa. Por isso a igreja é separada. Por isso nós estamos aqui, nós nos reunimos, porque um dia nós estávamos lá, do lado de fora da porta da igreja. Nós conhecemos a Jesus, como esses irmãos aqui se converteram, 3.000. Eles estavam fora, Pedro pregou, eles se converteram, se batizaram, agora estão fazendo parte da igreja. Nós como igreja precisamos ser uma comunidade que saiu do mundo e agora adora a Deus. Mas não ficar só enclausurada, porque aí se torna o clube religioso. A igreja precisa voltar, ser enviada ao mundo, a fim de testemunhar. Então nós somos tirados do mundo e nós somos devolvidos para o mundo. Jesus falou sobre isso em João capítulo 17, verso 14 ao verso 18. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Queridos, nós vamos sempre ter que estar em comunhão, no sentido de relacionamento, para poder trazer as pessoas perdidas para Jesus Cristo. E se nós nos fechamos, nós não cumprimos essa missão. Qual que é a dupla identidade da igreja? A igreja é santa, separada para adorar, mas ela é apostólica, ela é enviada para salvar as pessoas perdidas. Precisamos ter essa autocompreensão, como igreja, como povo, como discípulos, como cristãos. Somos santos, separados para o louvor de Deus, mas somos apostólicos, enviados para salvar as pessoas que estão perdidas no mundo. Não devemos valorizar muito a santidade, afastando-nos da missão do mundo, nem valorizar a mundanidade, nos adaptando aos valores do mundo. Quantos amigos não crentes você tem? Com quantas pessoas não crentes você se relaciona durante a semana? Muitos de nós, irmãos, temos dificuldades para evangelizar, porque nós não temos amigos não crentes. O nosso círculo de amizade é só pessoas crentes. E aí nós nunca vamos poder evangelizar, porque nós não temos para quem evangelizar. Quando nós nos tornamos um clube religioso, os nossos amigos são aqueles que estão conosco dentro do nosso clube. E aí nós não temos a quem falar da palavra de Deus. A igreja precisa entender a sua teologia ou essa autocompreensão. Nós somos santos, tirados, separados do mundo, mas somos apostólicos, enviados para salvar o mundo. Amém? É fácil de viver isso? Estamos preparados para viver isso como Igreja Batista no Morumbi? Entendemos que nós somos tirados do mundo, não pertencemos mais, o mundo não nos domina mais, rompemos com o pecado, mas agora nós temos o dever de ir lá e trazer aqueles que estão presos no pecado para Cristo. Segunda questão, verso número 46, parte B. Como que essa igreja se estrutura? Como que essa igreja se organiza para poder fazer esta evangelização eficaz? Verso número 46, verso B. O 46 diz assim: regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas suas casas. Como que é a estrutura de uma igreja que é eficaz no seu evangelismo? Muitas vezes o erro da igreja é uma estrutura para santidade. O que é a estrutura para santidade? É o clube, a gente se fechar. É apenas o culto de comunhão, é apenas a nossa comunhão, em vez de a gente se estruturar para a mundanidade. E não me entendam mal aqui, meus irmãos, com essa palavra mundanidade, é no sentido de nós sairmos para a nossa missão. Então a igreja não pode se estruturar apenas para santidade. Nós viemos para o culto de manhã no domingo, viemos para o culto domingo à noite, viemos para o culto na quarta-feira. Nós estamos sempre nos reunindo para cultuar, mas nós nunca temos tempo, oportunidade de sair para evangelizar. Você está entendendo que é uma estrutura de santidade e de mundanidade? Nós temos que caminhar nessas duas perspectivas. Temos que adorar, temos que buscar a Deus, temos que crescer, mas também nós temos que sair para evangelizar as pessoas perdidas. A igreja tem se tornado a igreja do espera, a estrutura do vinde, quando deveria ser a igreja do ide. Qual que é a mensagem que nós passamos para as pessoas? Qual que é a divulgação que a igreja faz? Hoje à tarde eu estava em casa e passou um carro de som na rua. Não estava vendendo churros, nem sorvete, nem gás, nem pipoca, porque vende tudo na minha rua. A pessoa vende até a mãe, se duvidar.
Mas aquele carro que passou hoje à tarde estava fazendo um convite para as pessoas irem a uma igreja de uma denominação, porque lá aconteceria um culto de missões, se não me engano. Então o convite, o apelo do microfone era: venha para a igreja, na rua tal, no número tal, no centro do bairro, venha estar conosco. Pastor, mas é errado fazer isso? Não, meus, não diz que é errado fazer isso. Errado é quando a única forma da igreja se estruturar é: venha, venha. E não a gente se estruturar para a gente ir para as pessoas. Então nós temos que, como igreja, entender que tipo de estrutura nós estamos oferecendo. É uma igreja da espera, do vinde, ou é uma igreja do ide? A igreja que é missionária não se preocupa consigo. Ela é igreja para os outros. Seu centro está lá fora. Lucas capítulo 10, verso de 1 a 3, Jesus fala... A Bíblia fala que Jesus enviou os seus 70 discípulos de 2 em 2. Lucas capítulo 10, verso de 1 a 3. Ele enviou esses 70 de 2 em 2 para ir e evangelizar. E depois esses 70 voltaram partilhando os testemunhos. Mateus capítulo 28, a última passagem, a última mensagem de Jesus para os discípulos foi: ide, a grande comissão. Meus irmãos, está no coração de Deus enviar o seu povo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Lá em Gênesis, Deus disse para Adão: crescei, multiplicai, enchei a terra. A mensagem de Deus para o povo é: se espalhem, vão por todos os cantos, levem o meu nome. E muitas vezes nós estamos na contramão desse chamado de Deus. Nós queremos apenas estar organizados para receber as pessoas. E mesmo, meus irmãos, se nós recebêssemos bem as pessoas, se de fato nós, com essa mensagem do vinde, fôssemos eficazes, mas nem isso talvez ainda nós sejamos. Mesmo que a igreja ainda tenha uma mensagem do venham, 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 mesmo assim nós não somos eficazes nessa mensagem do venham. O John Stott conta um testemunho no livro dele: uma igreja muito grande num país, uma catedral imensa, muito bela, arquitetura muito bonita, uma grande escadaria antes de chegar naquela igreja, mas havia antes da porta da igreja uma grande grade, e aí naquela escadaria tinha uma prostituta, um mendigo e um bêbado. E ele usa essa imagem para ilustrar justamente isso. Qual é a mensagem que a igreja está passando para as pessoas lá do mundo? Com essa igreja que ele descreve. Uma igreja muito bela, muito grande, com grades, uma prostituta, um mendigo e um bêbado na escadaria. Qual que é a mensagem que essa igreja está dizendo? Sai daqui, vaza, nós não queremos vocês aqui. Vão sujar o nosso mármore, vão sujar nossas paredes, vão sujar os nossos banheiros, vão estragar as nossas cortinas. Quando a gente colocou cortina na igreja, uma das preocupações das irmãs era: pastor, mas as crianças não vão passar a mão na cortina? Deixa as crianças passar a mão na cortina, irmãos. Deixa a criança sujar a parede, a gente pinta de novo, a gente compra outra cortina. Mas a gente não pode fazer isso uma barreira para as pessoas não virem. E muitas vezes nós nos estruturamos, venham, venham, mas não somos eficazes em receber essas pessoas. A igreja que se estrutura para o vinde é uma igreja que superlota de atividade o programa semanal. A igreja está cheia de coisas, uma coisa para cada dia da semana, ocupando o tempo e a energia dos crentes. E aí o crente não tem tempo para a família, não tem tempo para os seus amigos, não tem tempo nem para ele, porque tem reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A pessoa fica afundada dentro da igreja, nas atividades da igreja, e não tem tempo para ministrar para as outras pessoas. Isso é muito sério, meus irmãos, quando nós não temos tempo para oferecer para as pessoas não crentes. Semana passada, o irmão que estava ministrando a EBD deu um exemplo para nós. Um amigo dele morreu, o pai de um amigo dele faleceu. E ele mandou uma mensagem para esse amigo: olha, Deus abençoe, Deus conforte pela perca do seu pai. Mandou a mensagem, e aí escreveu outra, dizendo: se você precisar conversar, eu posso ir conversar com você essa semana. Mas antes de mandar a mensagem, ele olhou a sua agenda, e ele disse aqui para nós, na igreja, que ele não enviou essa segunda mensagem para aquele amigo, porque quando ele olhou a agenda dele, não tinha nenhum dia, nenhum momento, nenhum horário vago naquela semana toda, para que se o amigo aceitasse, ele ir lá e conversar com aquela pessoa.
E aí ele não enviou essa segunda mensagem, porque a agenda dele não tinha tempo. E aí eu pergunto, meus irmãos, isso acontece só com esse irmão que deu esse exemplo? Ou isso acontece com todos nós, muitas vezes? Muitas vezes nós não temos tempo para oferecer para as pessoas que não têm Jesus Cristo, porque nós temos uma estrutura do vinde. Nós nos sentimos úteis dentro da igreja, mas eu não estou dizendo que não é importante trabalhar, ministrar, servir a Deus, dar tudo que você tem para a igreja. Só que muitas vezes nós invertemos a balança, e aí as estruturas se tornam um fim em si mesma. Não são um agente de salvação, não são um agente de transformação. Nós conhecemos a nossa comunidade, nós conhecemos as pessoas que estão ao nosso redor, nós sabemos da sua condição social, como que é o comércio, como que é a educação, onde essas pessoas moram, o que elas fazem para se divertir, qual é a religião delas. Conhecemos isso da nossa comunidade. Se não conhecemos, como vamos ser eficazes no evangelismo? A nossa igreja, o que o nosso prédio transmite? Como são os nossos cultos? Para os de dentro ou para os de fora? Qual o nível de maturidade dos membros? Qual que é o programa da nossa igreja? É um programa que escraviza os membros ou libera os membros para a comunidade? Nós precisamos entender essa estrutura. Nós precisamos ser eficazes na nossa organização para a gente poder cumprir a evangelização. Vou pegar o exemplo que o Wilton deu do rapaz que cobrou na EBD. Vamos fazer evangelismo na rua. Vamos marcar um dia da semana para fazer evangelismo. Aí todo mundo vai olhar a sua agenda. Pastor, não tem nenhum dia vago na minha agenda. Domingo não dá. Sábado não dá. Sexta não dá. Feriado, não. A gente começa a olhar a nossa agenda e não tem tempo. A gente não tem tempo para oferecer para as pessoas. E isso acontece talvez com a grande maioria de nós. Terceiro aspecto. Verso 40 e 42 de Atos capítulo 2. Qual que é a mensagem da nossa igreja ou a mensagem da igreja de Cristo? Atos capítulo 2, verso 40. Então Pedro pregou um longo sermão falando a respeito de Jesus Cristo, procurando convencer todos os seus ouvintes que se salvassem daquela nação. 42. Uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos. Meus irmãos, qual que é a mensagem da Igreja Batista no Morumbi? Qual deve ser a mensagem da igreja se expressar no mundo? A nossa mensagem é Cristo e Cristo crucificado. Não tem outra mensagem para nós pregarmos. Paulo, quando escreve aos Coríntios capítulo 15, verso 3 e verso 5, ele diz que não quis lançar mão das oratórias, das filosofias, dos pensamentos, das ideologias, para convencer os coríntios. Ele diz que ele foi pregar Jesus no poder do Espírito. E só isso que ele pregou. E ele diz que a mensagem é o Cristo que morreu, o Cristo que foi sepultado e o Cristo que ressuscitou. A mensagem da igreja é cristocêntrica. Se nós pregarmos qualquer outra coisa, não é o evangelho genuíno. Podemos pregar prosperidade, podemos pregar cura, podemos pregar libertação e muitas outras coisas. Mas se não pregarmos Cristo, a nossa mensagem se torna vazia. Nós podemos libertar as pessoas, curar as pessoas, tornar as pessoas ricas, mas elas ir para o inferno sãs, libertas e ricas, se não pregarmos o Evangelho. Precisamos pregar a boa nova do Evangelho, que tem como essência a vida, o ministério e os ensinos de Jesus, que morreu e foi sepultado e ressuscitou. Não tem outra mensagem que nós devamos pregar. E para você que está conosco nessa noite, nos visitando, ou você que está aqui com a gente frequentemente, querido, a igreja vai pregar essa mensagem. Não vamos mudar a mensagem. Nós não vamos negociar o nosso Evangelho. Não vamos fazer campanha, não vamos fazer corrente, não vamos fazer essas modas para atrair as pessoas. Porque nós entendemos que o que vai salvar é Jesus Cristo. Podemos melhorar a nossa mensagem, podemos melhorar o nosso culto, podemos melhorar muitas coisas para que Jesus seja conhecido, mas não diluir a essência. Nós temos que apresentar a palavra ao mundo de tal forma que ela seja significativa. Precisamos ser fiéis às Escrituras e sensíveis à realidade das pessoas. Essa é a expressão, essa é a mensagem da igreja. E quarto e último lugar, porque eu não quero ser longo que nem Pedro foi no seu sermão. Verso número 47 de Atos capítulo 2.
Louvando a Deus, a cidade inteira tinha simpatia por eles, e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Como que deve ser a vida da igreja? Como deve ser a essência da igreja? Meus irmãos, a igreja precisa expressar de todas as formas o Evangelho, vivendo de tal maneira que demonstre para a comunidade que a igreja está sob o domínio de Deus. Quando as pessoas da comunidade olham para nós como igreja, elas percebem que nós como igreja estamos debaixo da autoridade de Deus. Elas percebem que nós estamos submissos a Deus, que nós estamos rendidos ao Senhor. Essa igreja de Atos, a Bíblia diz que a cidade inteira tinha simpatia por eles. Ou seja, quando aquela comunidade de Atos olhava para a igreja primitiva, eles viam naquela igreja o temor de Deus, o amor de Deus, uma vida de Deus, e assim então a igreja tinha um bom nome na comunidade. A igreja tinha respeito na comunidade. Nós precisamos passar isso para as pessoas, que somos uma igreja que está debaixo do domínio do Senhor. Não é debaixo do domínio do apóstolo, nem do profeta, nem do bispo, nem do missionário, nem do apóstolo, nem do patriarca. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus. A boa nova deve ser expressa verbal e visualmente, com palavras e ações. Nós pregamos aquilo que nós vivemos aquilo que pregamos. Se passar disso, como diz a palavra de Deus, é procedência do maligno. Se nós pregamos e não vivemos, estamos em erro. Não há como viver sem pregar a verdade do Evangelho. Se a vida se contradiz com a mensagem, a evangelização será ineficaz. Por que nós não conseguimos ganhar pessoas para Cristo? Por que nós não somos eficazes no evangelismo? Por que nós não traímos as pessoas para Jesus? Porque talvez, meus irmãos, nós pecamos nesse item aqui. A evangelização é ineficaz porque a vida não condiz com a mensagem que nós professamos. As pessoas vão ver o Deus invisível através de nós, a atitude da igreja. A Bíblia diz em João capítulo 14, verso 7 e verso 9, que as pessoas vão conhecer o Deus invisível através da igreja. E as pessoas vão conhecer o Deus através da atitude de amor da igreja. Quando nós somos uma igreja amorosa, uma igreja calorosa, quando nós demonstramos isso, as pessoas vão olhar para nós, vão olhar para a igreja e vão ver em nós, na igreja, o Deus invisível que elas não conseguem ver com os seus olhos naturais. Deus chama a igreja para ser uma comunidade de amor. Estamos sendo uma comunidade de amor? Estamos oferecendo amor para as pessoas, meus irmãos? A igreja precisa ser como uma família, pois é pela qualidade do nosso amor que Deus vai ser visto pelas pessoas. O Deus invisível se torna real quando as pessoas veem o nosso amor. A falta de amor prejudica a vida da igreja. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Para a gente concluir e fazer um resumo, a igreja precisa compreender-se teologicamente, vivendo de acordo com a sua dupla identidade. Ela é santa porque está separada do mundo, mas ela é apostólica porque ela é enviada ao mundo para evangelizar. A igreja precisa organizar-se estruturalmente, desenvolvendo uma estratégia missionária que reflita essa dupla identidade. Nós temos que ter isso de maneira muito clara. Nós não vivemos num clube religioso. Nós vamos buscar as pessoas e trazê-las para Cristo. A igreja precisa expressar-se verbalmente, articulando o seu evangelho para ser fiel à Escritura e relevante ao mundo. Temos que ser fiéis à Bíblia, mas também tornar a palavra relevante para as pessoas que estão lá fora. A igreja precisa ser ela mesma, moral e espiritualmente, transformando-se em uma comunidade de amor, através da qual o Deus invisível vai ser conhecido pelas pessoas. Vamos orar. Deus, grande é o desafio para nós como igreja. Grande é a nossa tarefa como igreja no mundo. A evangelização, Pai, da igreja precisa atender a essas perspectivas, a esses pré-requisitos. Se a igreja não tem essa compreensão de si mesma, da sua missão, da sua organização, da sua estrutura e da sua própria vida, a igreja não vai ser eficaz no evangelismo.
Nós vamos nos tornar apenas um pequeno grupo, um clube, que nos reunimos para passar tempo, para nos entreter e tirar da nossa consciência o peso de que não estamos fazendo nada para o Senhor, porque nós nos reunimos, porque nós cantamos, porque nós contribuímos, porque nós estamos na igreja. Então, muitas vezes nós, ó Deus, temos esse comportamento justamente para aplacar a nossa consciência e nos enganar dizendo nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, quando na realidade nós não estamos fazendo para o Senhor, fazemos apenas para nós. Ó Deus, nós precisamos como igreja compreender que a nossa verdadeira missão está da porta para fora. Lá está, ó Pai, o nosso campo missionário, lá estão as pessoas que nós precisamos alcançar, e nós precisamos nos estruturar, amar, viver de tal forma que alcancemos essas pessoas. Ó Deus, porque se o Evangelho de Cristo não toca, não transforma e não muda a vida das pessoas, nada mais vai fazer isso. E a igreja precisa entender que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo através da pregação do Evangelho de boas novas de salvação. Pai, que nós possamos tornar esse Evangelho conhecido, para que as pessoas que não conhecem o Senhor possam conhecê-lo através do nosso amor, da nossa qualidade de amor, da nossa comunhão, do que nós fazemos como igreja. Nos ajuda, Pai, a vencer essas barreiras, esses desafios e nos tornar uma igreja eficaz no seu trabalho de evangelização. Tem misericórdia, Pai, de nós como igreja, de nós como discípulos, e que a Tua graça se renove